Trazemos pesquisa real-time Big Data com os cenários das eleições pela percepção dos eleitores do Rio de Janeiro quando a gente fala sobre a disputa presidencial. Trazemos então os números. Pesquisa divulgada agora, pesquisa real-time Big Data, colocando em tela para vocês um cenário de primeiro turno da eleição presidencial no Rio de Janeiro. Vamos conferir? Colocando em tela então, mas já destacando para vocês que tanto Flávio Bolsonaro quanto Lula aparecem empatados dentro da margem de erro, de acordo com o levantamento. Flávio Bolsonaro soma 39%, Lula 37%, Renan Santos 7% e Ronaldo Caiado 4%. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Romeu Zema aparece com 3%, Cabo Daciolo, Augusto Cury e outros candidatos pontuaram em 1% cada. Brancos e nulos são 4%, não sabem e não responderam são 3%. E aí temos o cenário de eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Também um empate dentro da margem de erro. Flávio Bolsonaro aparece com 46%, Lula 42%. Brancos e nulos são 7%, não sabem e não responderam são 5%. Também temos um cenário de rejeição aos nomes apresentados aos eleitores do Rio de Janeiro, nomes que buscam a presidência da República. No cenário de rejeição, temos Flávio Bolsonaro e Lula empatando em 49% cada. Cabo Daciolo, 44%, Joaquim Barbosa aparece com 31%. Também com relação a esses nomes apresentados aos eleitores, temos o Ronaldo Caiado, com rejeição de 31%, Romeu Zema, 29%, Renan Santos, 26%, Rui Costa Pimenta, 25%. E temos também os nomes de Augusto Cury, com 23%, Hertes Dias, 22%, assim como Samara Martins. Leonardo Avalanche soma 21%. Trazendo agora o cenário para Edmilson Costa, 19%, esse índice de rejeição. Poderia votar em todos, são 1%. Não sabem, não responderam, são também 1%. Temos aqui um outro recorte desse levantamento com relação à aprovação ou desaprovação do governo do presidente Lula. Temos desaprovação somando 53%, aprovação 43%. Não sabem, não responderam, são 4%. Pesquisa Real-Time Big Data ouviu 2.000 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 23 e 27 de julho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%, levantamento realizado com recursos do próprio Instituto e que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. E é com esses números, então, que vamos para a nossa conversa com o nosso analista Theo Cury, destacando esse cenário presidencial no Rio de Janeiro, o berço político da família Bolsonaro. Trazendo aqui, Theo, principalmente o cenário de segundo turno, com esse empate dentro da margem de erro entre o candidato do PL e o presidente Lula. Flávio Bolsonaro com essa vantagem numérica, com 46%, Lula com 42%. Daqui a pouquinho já trazendo o quanto que isso também pode conversar com o cenário da disputa estadual no Rio de Janeiro. Theo. Deve conversar de fato, e aqui o estado do Rio de Janeiro é um desafio histórico para o presidente da República. Em 2022, por exemplo, também no segundo turno, a gente está pegando aqui essa amostragem do segundo turno das intenções de voto entre Flávio Bolsonaro e o presidente da República. Em 2022, o Jair Messias Bolsonaro teve mais de 52% dos votos para presidente e o presidente Lula teve 43% dos votos no segundo turno. Então, o Jair Bolsonaro venceu no estado do Rio de Janeiro o segundo turno das eleições daquele ano. Obviamente, como todos sabem, perdeu no cenário nacional, mas no estado teve um desempenho melhor que o do presidente da República, que ainda tem dificuldade em conseguir uma performance ainda melhor do que a família Bolsonaro. De fato, é o berço político do clã Bolsonaro. O estado do Rio de Janeiro foi onde Carlos Bolsonaro fez a trajetória política como vereador, onde o Flávio Bolsonaro foi deputado estadual na Assembleia Legislativa, onde Jair Messias Bolsonaro foi escolhido deputado federal
ao longo de mais de 20 anos. Então, há, de fato, essa facilidade, uma simpatia maior do eleitorado com os integrantes da família Bolsonaro. A única exceção é o Eduardo Bolsonaro, que se lançou candidato, né, pelo estado de São Paulo ao longo dos últimos anos. Então, é um desafio que o presidente da República tem, e essa pesquisa escancara ainda mais esse desafio nesse momento. Theo, eu já fazia essa relação, estou até aqui já buscando a reportagem que está no site da CNN Brasil, da disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que era o ponto que eu trazia com o Theo Cury em destaque, o quanto que esse cenário presidencial conversa ou não com o cenário dessa disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Vou trazer aqui os números, pesquisa Real Time Big Data, os quais apontam Eduardo Paes liderando em todos os cenários de primeiro e segundo turnos ao governo do Rio de Janeiro. O ex-prefeito do Rio aparece à frente de Douglas Ruas e Antony Garotinho, que estão tecnicamente empatados nas intenções de voto. E aí, já trazendo então esse cenário, em outubro teremos eleições. Se a eleição para o governo do Rio fosse hoje, em que um senhor ou senhora votaria se os nomes fossem esses. Então, aquela pesquisa estimulada, quando o levantamento já traz os nomes para o eleitor. Eduardo Paes soma 37% nesse cenário, Douglas Ruas 16%, Antony Garotinho 12%, William City 3%, André Marinho 2%, assim como o Coronel Busnello, Ciro Garcia 1%, assim como a Juliette Pantoja. Brancos e nulos são 11%, não sabem, não responderam 15%. Então, Eduardo Paes liderando em todos os cenários de primeiro turno e também liderando nos cenários que foram apresentados de eventuais segundo turno, né? Então, Theo, é o candidato que tem o apoio do presidente Lula liderando nessa disputa pelo governo do estado do Rio. E aí, a ver de que maneira vai ser esse palanque para o presidente da República no estado do Rio de Janeiro com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, historicamente, é muito bem avaliado na cidade do Rio de Janeiro. O desafio dele agora é conseguir ampliar e garantir esse apoio no estado do Rio, em outras cidades do estado. Foi eleito e reeleito em primeiro turno, então ele tem essa simpatia da cidade do Rio de Janeiro no momento em que ele foi prefeito da cidade, nas inúmeras vezes em que ele assumiu a prefeitura e comandou a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ele lidera em todos os cenários, tem Douglas Ruas como seu principal oponente e adversário político em todos os cenários que são avaliados. Na espontânea, o Eduardo Paes tem 14%, é quando o nome de nenhum candidato é apresentado e as pessoas têm que dizer em quem elas votariam. O nome dele é lembrado por 14% do eleitorado, Douglas Ruas em 5%. Paes tem 37%, como você mostrou há pouco, Ruas tem 16%, e o Garotinho, Antony Garotinho, que comandou também o estado, 12%. Num segundo turno, Eduardo Paes, 43%, Douglas Ruas, 27%. Qual que é o desafio? Desculpa. Não, só para a gente passando aqui, Theo, que exatamente esses números que você está contando para a gente, na reportagem do site da CNN, está lá esse cenário de segundo turno. Claro. É quando a gente tem não só o nome de Douglas Ruas aparecendo no eventual segundo turno com Eduardo Paes, mas também o nome do Antony Garotinho. Então, se possível, a gente vai, daqui a pouquinho, já colocar também aqui no nosso telão. O Antony Garotinho aí tem uma questão que é importante porque ele está bem posicionado. O Ruas tem 16%, o Garotinho tem 12% das intenções de voto. O Antony Garotinho estava inelegível por conta de uma condenação, houve uma reversão desse cenário dele que abriu momentaneamente uma possibilidade de ele disputar as eleições, algo que pode ser ainda questionado na justiça eleitoral ao longo das próximas semanas, a partir do momento que houver o registro da candidatura. Pode ser, Carol, um ponto que passe a ser questionado na justiça eleitoral. E aí o principal desafio para o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que está bem posicionado, tem liderado em todos esses cenários e nesses recortes que a gente mostrou, tem um desafio para ele, que são os 60% que não votariam no Garotinho, mas 41% não votariam no Eduardo Paes. Então, nesse quesito, é preciso vencer essa resistência caso ele queira uma vitória mais alargada, mais elástica, como já conseguiu desempenhar
nas disputas pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em vez de ser, por exemplo, em primeiro turno. Nesse caso, ele esbarra ainda em uma rejeição, porque 41% não votariam nele de jeito nenhum. Essa vantagem do Eduardo Paes apareceu no levantamento da Real Time Big Data, também apareceu no levantamento da Quest. Só colocar a reportagem aqui no site, como prometido, se possível a gente vai colocar aqui no nosso telão, destacando esses cenários de segundo turno. Aqui, portanto, entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, Eduardo Paes soma 43% e Douglas Ruas 27%. E temos aqui com Antony Garotinho, Eduardo Paes com 44% e Antony Garotinho com 25%. Destacando, mais uma vez, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Theo, observar disputa presidencial, observar disputa pelos governos estaduais, mas também renovação do Congresso. Isso. Aqui Marcelo Crivella e Benedita da Silva liderando essa disputa também para essas 2 vagas no Senado. Pois só para acrescentar. Que é o que também a pesquisa Real Time Big Data está destacando, porque são 2 cadeiras no Senado Federal, fora também deputados federais, perdão. Ou seja, você tem ali a renovação do Congresso, Theo, e há uma preocupação da própria Justiça Eleitoral com relação à participação do eleitor para essa renovação do Legislativo, principalmente com relação ao Senado, já que são 2 cadeiras, são 2 nomes que devem ser escolhidos pelo eleitor brasileiro. Esse é um grande desafio, obviamente são muitos os cargos que estão em disputa nesse ano. Carol, você falou ali de deputados, mas também são os deputados estaduais que vão disputar nesse ano. Então você vê a quantidade de cargos em disputa, a gente está falando de presidente e vice-presidente da República, deputados federais, 2 senadores da República, deputados estaduais, governadores estaduais. Então, há toda uma recomposição no executivo e no legislativo dos estados e também no cenário nacional. No Congresso Nacional, há essa renovação da Câmara dos Deputados totalmente, os 513 deputados federais, mas há uma renovação de 2/3 do Senado Federal. Isso significa que quando o eleitor for votar nas eleições de outubro, ele não vai escolher somente um senador, ele vai escolher 2 senadores da República. Isso acontece a cada 8 anos. O mandato é de 8 anos para senador da República, para deputado federal é de 4 anos, mas a cada 4 anos o Senado Federal renova ou 1/3 ou 2/3 do Senado, da Casa. Então, nesse momento que a gente vai ver, é uma renovação de 2/3. Isso significa que 2 senadores terão de ser escolhidos pelos eleitores na hora de ir às urnas em outubro, e essa é uma preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, que teme que haja um impacto na votação, em especial desse segundo senador, porque é uma dificuldade essa conscientização do eleitorado. Por conta disso, e está previsto na legislação, está previsto na Constituição, o Tribunal Superior Eleitoral vai colocar na rua, na semana que vem, uma campanha de conscientização de como votar nas eleições desse ano. Pode parecer bobagem, mas isso tem um impacto muito grande nas eleições e nos cargos que estão em disputa. Então, todos esses cargos que a gente mencionou há pouco, o Tribunal Superior Eleitoral vai batendo o martelo na cabeça das pessoas para bater nessa tecla e mostrar a necessidade do voto para presidente da República e vice-presidente, deputado federal, 2 vagas para Senado Federal, governador de estado e deputados estaduais, que são todos os cargos que estarão em disputa nas eleições desse ano. Então, ao longo dos próximos dias, o TSE vai promover uma campanha de conscientização para mostrar e relembrar como que funciona esse voto nas eleições desse ano, para que não haja um impacto nas candidaturas. Até porque são muitos nomes, são muitos números, então é a preocupação que temos nesse momento com relação às eleições, mais uma, né, para as eleições de outubro. Theo Cury, tem mais ainda hoje, hein? Tem mais, logo mais eu volto então. Até já. Vamos agora com destaque que vem da economia.